Você já parou para pensar que aquele cafezinho de todo dia, que parece tão inofensivo, pode esconder um risco silencioso à sua saúde? Muita gente vê o café como um aliado, e com razão. Ele dá energia, mantém o raciocínio mais rápido e, em alguns estudos, foi até associado a uma vida mais longa. Mas o que pouca gente sabe, especialmente depois dos 60 anos, é que certos hábitos bem comuns na hora de preparar o café podem acabar fazendo mais mal do que bem. E, infelizmente, isso pode aumentar o risco de câncer no sistema digestivo, no fígado ou até no intestino grosso. O mais assustador é que esses riscos não aparecem no rótulo, nem têm gosto estranho. Passam despercebidos. Neste vídeo, vamos conversar sobre 5 armadilhas escondidas no café, coisas que milhões de brasileiros fazem todas as manhãs e que médicos e pesquisadores têm alertado com mais urgência nos últimos anos. Não é sobre ter medo, muito menos deixar de apreciar um bom café. É sobre cuidar de si mesmo, fazendo escolhas mais seguras. Vamos mostrar o que a ciência descobriu e oferecer alternativas mais saudáveis para você continuar curtindo seu café com mais tranquilidade. Fica com a gente até o final, porque a última dica pode surpreender. Ela não tem a ver com o café em si, mas com algo que acontece no seu corpo toda vez que você toma a bebida. E se você é daquelas pessoas que começa o dia com uma xícara quente há décadas, essa informação pode ser exatamente o que faltava para você proteger sua saúde com uma mudança simples. Vamos começar? Número 1. Adoçantes artificiais. Talvez você já tenha colocado aquele pacotinho rosa, azul ou até algumas gotinhas transparentes no seu café, principalmente se está tentando evitar o açúcar. E não é de se estranhar. Afinal, os adoçantes artificiais são vendidos como a alternativa mais inteligente, com poucas calorias. Mas a verdade é que os estudos mais recentes têm levantado preocupações sérias sobre o uso contínuo desses adoçantes, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. Pesquisas com acompanhamento de longo prazo mostram que substâncias como sacarina, aspartame e sucralose podem afetar o intestino, causar inflamações e até aumentar o risco de certos tipos de câncer quando consumidas com frequência. E o problema é que isso acontece aos poucos, sem aviso. Não há nenhum alerta no rótulo do sachê, nem na prateleira do supermercado. E mesmo sendo liberados para uso, isso não significa que sejam seguros quando usados todos os dias, principalmente em bebidas quentes como o café, onde o calor pode interferir na estabilidade química desses compostos. Para quem já tem um organismo mais sensível, como é comum depois dos 60, esse consumo diário pode virar uma exposição silenciosa a substâncias que o corpo já não consegue eliminar com a mesma eficiência de antes. Lembro de uma senhora chamada Eliane, de 77 anos. Ela tinha orgulho de ter trocado o açúcar por adoçantes no café lá atrás. Era cuidadosa com o peso, fazia caminhadas e comia direitinho. Só que com o tempo começou a ter problemas no intestino, inchaço, cólicas e um cansaço estranho que não passava. Os exames não mostravam nada, até que, num atendimento com um nutricionista, veio a pergunta: como você adoça seu café? Quando ela resolveu trocar o adoçante por um pouquinho de leite com canela, os sintomas diminuíram, e em poucas semanas ela se sentia bem melhor. E não para por aí. Os cientistas descobriram que esses adoçantes também podem confundir o cérebro, fazendo com que você sinta vontade de comer mais doces ao longo do dia. O resultado: aumento de peso, resistência à insulina e uma série de desequilíbrios que afetam muito mais do que só o café da manhã. Mas, se você gosta de um toque doce no café, não precisa abrir mão do prazer. Há opções mais seguras: um fiozinho de mel puro, um pedacinho de banana amassada ou uma pitada de canela podem trazer o sabor que você quer, sem prejudicar sua saúde. No fim das contas, não se trata de abrir mão do que você gosta. Trata-se de substituir por algo que goste de você também. Algo que o corpo reconhece, digere bem e não transforma em um peso a mais para o organismo. Quando somos jovens, o corpo se recupera rápido. Mas conforme os anos passam, até os pequenos hábitos começam a pesar. Aquele adoçante que você usa sem pensar
pode estar dizendo que o corpo já está tendo dificuldade para lidar com ele. E, com o tempo, isso pode se transformar em sintomas e depois em diagnósticos. Então, da próxima vez que for adoçar o seu café, pergunte a si mesmo: isso está me ajudando a viver com mais leveza ou está apenas me sobrecarregando aos poucos? Essa pergunta simples pode abrir caminho para uma vida mais saudável, xícara por xícara. Número 2. Perigos escondidos nos cremes sem lactose. Aquela textura cremosa e docinha que você adiciona ao café pode parecer inofensiva, mas se ela vem de um creme em pó ou líquido não lácteo, talvez exista um risco disfarçado ali dentro. Muita gente não sabe. Mas esses cremes, mesmo os mais populares, costumam conter óleos hidrogenados, que são uma das principais fontes de gorduras trans. E por que isso é preocupante? Porque as gorduras trans são tão prejudiciais que já foram proibidas em diversos países. Elas aumentam a inflamação no corpo, alteram o metabolismo e prejudicam o coração. E em pessoas com mais de 60 anos, os efeitos tendem a ser ainda mais intensos. Isso porque o corpo já tem mais dificuldade para eliminar substâncias tóxicas e menos defesas naturais para reagir a esse tipo de agressão. E o que parece só mais um cafezinho com creme pode, ao longo dos meses e anos, ir desgastando lentamente os sistemas que mantêm você firme, com saúde e disposição. Conheci um senhor chamado Walter, de 82 anos, que estava fazendo de tudo para cuidar da alimentação. Ele trocou o açúcar por adoçantes e o leite comum por um creme em pó com baixo teor de gordura, achando que estava fazendo um ótimo negócio. Mas, mesmo com essas mudanças, o colesterol dele não melhorava e a digestão só piorava. Depois de conversar com uma nutricionista, descobriu que o tal creme saudável ainda continha óleos parcialmente hidrogenados, exatamente aqueles que ele queria evitar. Bastou trocar por leite de amêndoas sem açúcar e, em 3 meses, os exames melhoraram e o inchaço constante sumiu. Um dos maiores problemas desses cremes é a quantidade de aditivos químicos usados para imitar o sabor e a textura dos laticínios. Caramelo, avelã, baunilha, tudo muito gostoso, mas cheio de ingredientes artificiais. E o pior, quando aquecidos no café, esses compostos podem reagir de maneiras que o corpo não está preparado para lidar. Embora os estudos sobre o risco de câncer a longo prazo com esses aditivos ainda estejam em andamento, muitos especialistas já apontam que a combinação entre calor, gorduras trans e emulsificantes sintéticos pode gerar estresse oxidativo e até danos ao DNA, fatores ligados ao desenvolvimento de câncer. Mas não se preocupe, se você gosta de um café mais encorpado e cremoso, há opções bem melhores. Um pouco de leite integral, leite de aveia ou até uma colherzinha de creme de coco pode trazer a mesma sensação gostosa, mas com benefícios reais para a sua saúde. Esses ingredientes, além de naturais, costumam oferecer cálcio, vitamina D ou gorduras boas que ajudam o seu corpo a funcionar melhor. Ao contrário dos cremes artificiais, eles não escondem compostos estranhos nem reagem mal ao calor. E se você está aqui comigo até agora, aproveita e comenta aí embaixo, número 2. Assim eu sei que você está acompanhando e se interessando pelo conteúdo. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos que realmente fazem a diferença na sua saúde. Vamos seguir com o próximo ponto? Número 3. Café reaquecido. O café, para muita gente, é sinônimo de aconchego e rotina. Você prepara uma xícara pela manhã, toma um gole ou outro, deixa de lado por um instante e, quando esfria, vai lá e reaquece, seja no micro-ondas ou no fogão. Parece um hábito inocente, né? Mas essa prática comum pode trazer riscos que a maioria das pessoas nunca imaginou. Estudos mostram que, ao ser reaquecido várias vezes, o café sofre alterações químicas. Seus óleos naturais e ácidos começam a se decompor, liberando compostos que não apenas amargam o sabor, mas que também podem ser irritantes ao organismo e até potencialmente cancerígenos, principalmente quando esse hábito se repete todos os dias. O problema não está em uma xícara ocasionalmente aquecida, mas no padrão. Pessoas mais velhas que tomam café diariamente
às vezes várias vezes ao dia, e que reaqueçam o mesmo café diversas vezes, acabam acumulando essa exposição ao longo do tempo. Isso acontece porque, quando o café esfria e é aquecido de novo, certas moléculas começam a se oxidar. E um dos subprodutos desse processo são compostos instáveis, que aumentam o chamado estresse oxidativo. Esse estresse é um acúmulo de radicais livres, pequenas moléculas agressivas que atacam células saudáveis e estão ligadas a processos de envelhecimento, inflamações e até ao desenvolvimento de células cancerígenas, especialmente no sistema digestivo. Lembro de uma senhora muito simpática, a dona Dolores, de 79 anos. Toda manhã ela fazia um bule cheio de café e ia bebendo aos poucos ao longo do dia. Reaquecia aqui e ali, no micro-ondas ou no fogão. Com o tempo, começou a sentir azia, queimação no estômago e um gosto amargo que não passava. Suspeitaram de refluxo, tentaram vários remédios, mas nada resolvia. Foi só quando ela conversou com um nutricionista que percebeu o detalhe. O café estava sendo reaquecido demais. Ao mudar o hábito, preparando xícaras menores na hora, ou mantendo o café quente em uma garrafa térmica, os sintomas simplesmente desapareceram. Por isso, se você costuma beber café devagar, ou se distrai e ele esfria, o ideal é evitar ao máximo reaquecer. Prefira usar uma caneca térmica ou uma garrafa isolada, que mantenha a temperatura sem alterar a composição química. E se realmente for necessário aquecer, faça isso apenas uma vez, de preferência em recipientes de vidro ou cerâmica, nunca em plástico. Preparar porções menores ao longo do dia também é uma boa ideia. Além de manter o sabor mais fresco, você estará evitando aquela pressão invisível que, aos poucos, vai se acumulando no seu organismo. Com o passar dos anos, o nosso corpo começa a pedir mais simplicidade. Ele quer clareza, não confusão. E quando a gente insiste em reaquecimentos repetidos, pode até economizar alguns minutinhos. Mas quem paga o preço é o organismo, que tem que trabalhar dobrado para lidar com substâncias que nem deveriam estar ali. Lembre-se, seu café deve nutrir seu momento, não cobrar da sua saúde. Número 4. Combinar café com alimentos torrados. Muita gente gosta de começar o dia com uma boa xícara de café acompanhada de uma torrada bem douradinha, um muffin aquecido ou até aquela borda crocante de um prato frito. É uma combinação familiar que traz até um certo conforto. Mas quando esses alimentos passam do ponto e escurecem demais, o que parece um simples hábito pode estar escondendo um risco silencioso. Isso acontece por causa de uma substância chamada acrilamida. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas profissionais de saúde têm alertado sobre esse composto há anos. A acrilamida se forma naturalmente em certos alimentos quando eles são cozidos ou assados em temperaturas muito altas, principalmente alimentos ricos em amido, aquele pão torrado demais, batatas fritas esturricadas ou até a borda escura do bolo. Todos podem conter níveis elevados dessa substância. O que pouca gente sabe é que o café também contém acrilamida, já que ela surge durante a torrefação dos grãos. Ou seja, quando você junta uma torrada queimada com um café forte e escuro, pode estar somando dois elementos que juntos aumentam a carga tóxica no organismo, principalmente em pessoas mais velhas que já enfrentam inflamação crônica ou têm o sistema de desintoxicação mais enfraquecido. Lembro do seu Fred, de 81 anos. Um senhor educado, sempre começava o dia com 2 fatias de pão torrado no máximo, café preto bem forte e, de vez em quando, uma salsicha bem passada. Até que, num exame de rotina, o médico notou um aumento nos marcadores inflamatórios. Depois de uma conversa leve, ele decidiu fazer pequenas mudanças. Passou a torrar menos o pão, trocou a salsicha por frutas e optou por um café de torra mais clara. Em poucos meses, sentia-se menos inchado, com mais energia, e até o tom da pele parecia mais vivo. A ciência mostra que a acrilamida pode prejudicar o reparo do DNA e aumentar o estresse oxidativo, um processo ligado ao surgimento de câncer, especialmente no cólon e nos rins. E o mais preocupante é que esses danos são silenciosos.
Você não sente nada no dia nem na semana, mas com o tempo, o corpo começa a acumular os efeitos. E tem mais um detalhe: o próprio café acelera a digestão e pode facilitar a absorção desses compostos tóxicos quando consumidos junto com alimentos escurecidos. Isso significa que, em vez de eliminar, o corpo pode acabar absorvendo essas substâncias de forma ainda mais eficiente e não de um jeito positivo. Por isso, o ideal é fazer pequenos ajustes. Evite deixar a torrada muito escura. Se a borda do bolo ou da batata frita estiver queimada, descarte. Prefira assar e fritar em temperaturas mais moderadas. E se puder, escolha cafés de torra clara que tendem a conter menos acrilamida. Isso não é sobre ter medo da comida, mas sim sobre tomar decisões conscientes que favoreçam a sua saúde, especialmente agora que já acumulamos uma longa jornada de experiências. Muitos hábitos que seguimos hoje nasceram numa época em que sabíamos menos, mas envelhecer com sabedoria é justamente ter a coragem de mudar o que for preciso para continuar bem. A força do envelhecimento saudável está nas pequenas mudanças feitas com consciência. Elas se somam silenciosamente, protegendo você no dia a dia. Afinal, o que você faz todos os dias importa muito mais do que aquilo que faz só de vez em quando. Se você está aqui comigo até agora, comente número 4 aqui embaixo, só para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar levando informação de qualidade para mais pessoas. Vamos seguir em frente? Número 5. Tomar café com o estômago vazio e em momentos de estresse. Para muitos brasileiros mais velhos, o café é o primeiro contato do dia. Antes do café da manhã, antes mesmo de um copo d'água. Ele faz parte de um ritual quase sagrado. Acordar, passar o café, sentar-se por alguns minutos em silêncio. É um momento que traz conforto, mas quando o café encontra o estômago vazio, especialmente em dias em que o coração está pesado com preocupações ou estresse, ele pode dar início a um desgaste silencioso dentro do corpo. É que o café estimula a liberação de ácido no estômago. E sem alimentos ali para amortecer essa acidez, o revestimento do estômago acaba ficando mais exposto. Para algumas pessoas isso causa apenas uma leve queimação, mas para outras pode evoluir para gastrite, úlceras ou enfraquecimento da barreira intestinal. E quando somamos a isso o estresse, seja por tristeza, ansiedade ou exaustão emocional, o corpo ainda libera cortisol, um hormônio que agrava a inflamação e enfraquece a digestão. Essa combinação repetida todos os dias pode parecer inofensiva, mas com o tempo, ela prepara o terreno para problemas sérios, inclusive doenças gastrointestinais. Conheci a Dona Joana, de 75 anos. Ela sempre começava o dia com uma xícara de café forte, sozinha, em silêncio, há mais de 40 anos. Era o jeito dela de se preparar para o dia. Mas depois de um período difícil cuidando do marido doente, ela começou a sentir dores constantes no estômago. O diagnóstico foi gastrite. Quando seu médico perguntou sobre seus hábitos matinais, ela decidiu fazer uma mudança simples. Passou a beber um copo de água assim que acordava, comia uma fruta ou uma fatia de pão e só depois tomava o café. Com o tempo, os sintomas foram desaparecendo e sua disposição melhorou. Essa mudança pode parecer pequena, mas tem um impacto enorme. Quando tomamos café sob estresse ou com o estômago vazio, o corpo entra em alerta. O coração acelera, os músculos se tensionam e a digestão sofre. Isso pode afetar a imunidade, a absorção de nutrientes e, em alguns casos, até provocar danos celulares silenciosos. O segredo está no cuidado com o ritmo. Tomar um gole de água, comer algo leve e só depois saborear seu café pode transformar suas manhãs e sua saúde. E se estiver enfrentando um período emocionalmente difícil, vale a pena adiar o café um pouco. Alongue-se, respire fundo ou converse com alguém querido antes de se estimular com a cafeína. O café potencializa o que está dentro de você. Se houver calma, ele energiza, mas se houver ansiedade, ele pode amplificá-la. O mais importante
é começar o dia de forma gentil com o seu corpo. Aos 60, 70 ou 80 anos, não se trata apenas do que comemos ou bebemos, mas de como e quando fazemos isso. E embora o café tenha seus benefícios, combiná-lo com estresse e estômago vazio é um dos riscos mais comuns e mais fáceis de evitar entre os mais velhos. Com um pequeno ajuste no horário e no cuidado, você pode continuar aproveitando essa bebida querida, enquanto protege tudo o que o seu corpo faz por você, em silêncio todos os dias. Você acabou de conhecer 5 hábitos que, embora comuns no dia a dia de muitos idosos, podem, quando combinados com o café, aumentar discretamente o risco de doenças ao longo do tempo. Mas essa não é uma mensagem para te assustar. É, acima de tudo, um convite à consciência e à oportunidade de mudança. Cada um desses riscos pode ser reduzido com ajustes simples. Trocar o adoçante artificial por uma alternativa natural. Evitar os cremes não lácteos. Preparar uma nova xícara em vez de reaquecer a antiga. Observar a cor das suas torradas. Comer antes de tomar café. Pequenas atitudes que, somadas, fazem uma grande diferença na proteção da sua saúde. Você não precisa abandonar o café. Precisa apenas se relacionar com ele de uma forma mais gentil, mais consciente. Com o corpo que você tem hoje, não o de décadas atrás. Com a sabedoria que os anos trazem, a gente aprende que mudar não é fraqueza, é evolução. E o que importa é que você não precisa reformular toda a sua rotina para se cuidar melhor. Basta algumas trocas inteligentes, um passo de cada vez, um gole mais atento, um gesto de autorrespeito diário. Se esse vídeo ajudou você a repensar sua relação com o café, ou te lembrou de algo que seu corpo vem tentando te dizer, comente aqui embaixo o que você aprendeu. Vamos adorar ler seu comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. O seu apoio é o que nos permite continuar criando conteúdos que informam, inspiram e cuidam da sua saúde. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.